Deixa eu minimizar isso aqui. Bom, então, o lance é o seguinte, gente. O que é mecânica quântica, né? A gente vai estudar isso o semestre inteiro. Na realidade, vocês vão estudar isso pelos próximos 2 anos da vida de vocês. Pelo menos aqueles de vocês que fazem física, né? Vocês vão gastar uma boa parcela da vida de vocês nos próximos anos tentando destrinchar esses conceitos de mecânica quântica. E não é uma tarefa muito simples, mas não é nada impossível. Vocês vão, aos poucos, se acostumando com as ideias. A grande coisa, eu acho que uma primeira introdução assim, é a gente entender o seguinte, que mecânica quântica ela é um formalismo. Certo? O que isso quer dizer? O pessoal fala, mecânica quântica é a teoria física mais precisa já criada pela humanidade e tudo mais, mas ela não é bem uma teoria física. Ela é uma teoria física, né? Mas ela é mais do que isso, ela é uma base na qual teorias físicas são formuladas, certo? Então, ela dá para a gente uma matemática nova, né? Num certo sentido, assim, que permite a gente construir as nossas teorias físicas em cima disso. Okay? É uma espécie de generalização de teoria de probabilidades, se a gente quiser falar assim, né? Tipo uma espécie de teoria de probabilidade. Vai ficar mais claro isso com o tempo. Não consigo me livrar desse delay, não sei porque eu já fechei tudo, mas uma espécie de teoria de probabilidade. Okay? Então, só para a gente começar a esquentar o nosso motor, como é que funcionava em mecânica clássica, né? Vamos lembrar um pouco. Mecânica clássica. Então, como é que funcionava isso, né? Mecânica clássica, a grande lei são as leis de Newton, né? Basicamente, a gente pode escrever F igual a ma. Todo mundo vai lembrar disso, né? Então, tem força, ela é proporcional à aceleração, né? E a constante proporcionalidade é o que a gente chama de massa, na quantidade de matéria, né? E a aceleração, ela é dada pela derivada segunda do vetor posição da partícula. Eu peço desculpas que realmente está muito lento esse... Eu não sei por que o negócio está tão lento. Deixa eu ver se eu consigo fechar mais coisa. Vamos fechar isso. Vamos fechar isso. Vamos fechar isso. Vamos fechar isso. Bom, fechei tudo agora. Só tem vocês. Vamos ver se não tem mais nada aberto. Eu não sei se o meu computador ficou sem memória. Vamos ver se melhora. Tá? Então, o que acontece é que a aceleração ela é a derivada segunda da posição. E a força, né, ela é uma função, a gente pode escrever assim, é um vetor, né? Mas esse vetor ele pode depender da posição, né, da derivada da posição, que a gente denota em física com um ponto assim em cima, então x ponto, e por aí vai. Né? Pode depender do tempo também.
não pode depender da aceleração, porque, bom, a aceleração ela já aparece aqui, né? E tem uns resultados matemáticos que dizem que se a força dependesse da aceleração, você entra em conflito com questões de causalidade, mas enfim, isso foge um pouco do escopo do nosso curso. Então, a mecânica clássica ela é baseada nessa equação, que é a segunda lei de Newton, né? Mas essa equação não é suficiente para determinar a evolução temporal de um sistema físico, né? Alguém quer falar o que mais que a gente precisa? Não basta eu te dar as leis de movimento, não basta eu te dar a segunda lei de Newton. O que eu preciso te dar para você conseguir me descrever um sistema físico em mecânica clássica? Algum palpite? Uma situação inicial. Exato. Eu tenho que dar as condições iniciais, né? Então, eu tenho que definir um ponto P0, eu vou chamar de P0, né? E isso daqui vai ser, essencialmente, a posição da partícula no instante zero, okay? E a velocidade da partícula no instante zero. Então, a segunda lei de Newton, ela é uma equação diferencial de segunda ordem na posição, na derivada da posição, né? Então, eu tenho que especificar não só a posição inicial, como o vetor de primeira ordem, a velocidade da partícula. Ou seja, eu tenho que saber onde a minha partícula está e para onde ela está indo. E aí, se eu tiver essas informações iniciais, né, dados iniciais, então são os dados iniciais, eu consigo te descrever o que vai acontecer com o nosso sistema em qualquer instante do tempo, né? Então, eu posso definir um sistema de referência aqui, coordenada x, y, z, por exemplo. X, y, z. Eu vou ter um ponto x de zero aqui, que é o vetor posição no instante t igual a zero da minha partícula. Esse ponto aqui. Okay? E aí, basicamente, agora, usando esse cara daqui, esse P0, que é a posição inicial e a velocidade, e a segunda lei de Newton, né, uma equação diferencial que eu posso resolver, a princípio, nem que seja por métodos numéricos, eu consigo descrever uma trajetória, né? Eu consigo dizer onde a minha partícula vai estar em cada instante do tempo, certo? Então, eu consigo definir essa noção de trajetória. Ok? Então, a gente consegue, repara, em mecânica clássica, a gente consegue prever exatamente aonde a partícula vai estar em todos os instantes do tempo. Tá certo? Isso é a noção de trajetória, né? Dizer onde ela está, né? Em função do tempo. Para onde, qual a trajetória que ela vai traçar conforme o tempo vai correndo. Então, olha só, em mecânica clássica, esse P0 aqui, né, ele é um vetor, né? Vamos falar desse cara daqui um pouquinho mais. Eita, o delay me deu uma... Esse cara daqui, ele é um vetor, né, que mora em que espaço, gente? Quantos números eu preciso para especificar esse vetor aqui? Eu preciso de 6 números, né? Então, eu preciso de 3 posições e 3 velocidades, tá certo? Então, eu tenho que ter 6 coordenadas. Se a partícula está se movendo no espaço livre,
Isso daqui, esse P0, ele é um ponto no R6. Né? O matemático aí da plateia vai poder falar melhor sobre isso. Então, esse é um ponto no espaço é o que a gente chama em física de espaço de configurações. Né? Mas a gente pode chamar isso de espaço de estados. Né? Então, eu posso especificar o estado da minha partícula dando aonde ela está e para onde ela está indo num determinado instante. Né? Então, isso daqui é um estado em mecânica clássica. Né? Isso aqui, estado. Só um parênteses, né? Isso é para uma partícula. Em algumas situações, a gente vai querer descrever N partículas, tá? Então, vou ter aqui, por exemplo, se eu tiver um gás, né? Eu tenho N partículas. Alguns de vocês talvez estejam fazendo mecânica estatística com meu amigo Luciano. Não sei se vocês estão matriculados nessa matéria Tiago, já. posso Oi? fazer uma pergunta? Eu não Claro. entendi quais são as 6 coordenadas do vetor. Ah, claro. Então, você tem que especificar a coordenada x, a coordenada y e a coordenada z. Isso dá 3. Mas para cada um desses, você tem uma velocidade. Você tem que especificar a velocidade ao longo da direção x, a velocidade ao longo da direção y e a velocidade ao longo da direção z. Então, no total, são 6 coordenadas que você precisa para especificar a posição, o ponto inicial que vai alimentar a segunda lei de Newton para que você possa descobrir a trajetória da partícula. Tá mais claro? Foi bom você ter perguntado. Tá sim. Obrigado. Podem perguntar, gente. Não deixem de perguntar o que vocês quiserem, tá? A oportunidade é essa. Então, se eu tivesse N partículas, olha, né, eu teria que especificar as posições iniciais e as velocidades para N partículas. Então, isso significa dizer que eu ia precisar de 6N coordenadas. Então, o estado de N partículas vai morar no R6, né? Se essas partículas estiverem livres para se mover no espaço. Claro. 6N, perdão. R6N. Certo? Então, o número de dimensões que eu preciso para descrever um sistema de N partículas cresce linearmente em N. Tá certo? Guardem isso. Isso vai ser importante daqui a um ano. Tá? Isso vai ser muito importante daqui a um ano. Porque a gente vai ver que em mecânica quântica o buraco é mais embaixo. Em mecânica quântica, eu vou falando várias coisas assim que não importa, vocês não vão entender agora, mas é legal, um dia vocês vão lembrar dessa colocação, dessa observação. Em mecânica clássica, a dimensão do espaço de estados, ela cresce linearmente com o número de partículas do meu sistema. Ela cresce como, se a gente tiver no espaço de 3 dimensões espaciais, ela vai crescer como 6n a dimensão. Em mecânica quântica, a dimensão do meu espaço de estados ela cresce exponencialmente com o número de partículas. Por exemplo, 2 elevado a n. Então, se eu começo a botar mais partículas juntas, se eu quiser descrever elas quanticamente, o número de dimensões no meu espaço de estados cresce absurdamente. Tá? Isso é uma observação importante. Que a gente vai chegar lá, a gente vai descrever isso. Mas isso aqui foi só um parênteses, por enquanto, sobre essa coisa da dimensionalidade do espaço. Não. Mas talvez mais importante seja que eu consigo prever, então, com 100% de probabilidade aonde a minha partícula vai estar em cada instante do tempo. Né? E, além disso, quando eu faço uma observação sobre essa partícula, então eu olho para ela aqui, vou botar um olho aqui de observador, né? Ele vai olhar para essa partícula, a luz vai bater na partícula, vai voltar, né? A gente vai iluminar a partícula, vai ver ela.
não acontece nada com a partícula. Né? Ainda bem, porque, por exemplo, você está jogando futevôlei na praia, se você olhar para a bola, isso não altera a trajetória da bola. A bola ela continua vindo em direção ao seu pé, você tem que chutar ela para o jogo continuar rodando. Né? Então, em mecânica clássica, o ato da observação ele é praticamente ele não perturba a bola, ele não perturba a partícula. A partícula ela não está nem aí que você observou ela ou não. Certo? Em mecânica quântica, isso vai deixar de valer. Isso não é verdade. A gente vai ver isso também com calma. Então, essa é a revisão de mecânica clássica, muito rápida, né? Assim, uma casca de nós. Né? Você tem a segunda lei de Newton, isso é uma lei dinâmica, né? E você especifica um estado inicial, que é a posição e as velocidades da sua partícula, e usando as leis de Newton, né, usando a F igual a ma, você consegue dizer o estado num instante subsequente. Né? E medidas em mecânica clássica não alteram esse estado. Você pode olhar para a partícula o quanto você quiser, as previsões da segunda lei de Newton vão continuar valendo. Né? Ela vai continuar lá na trajetória dela, seja lá qual for. Né? Tudo bem, gente? Está tudo claro até agora? Então, vocês, olha só, parece que a gente não fez nada, mas vocês já aprenderam a noção de um estado, pelo menos em mecânica clássica. O estado é uma quantidade matemática que eu preciso determinar para especificar o meu sistema, para completamente caracterizar o meu sistema. Okay? Então, isso é mecânica clássica. Mas tem um problema com essa mecânica clássica. Na verdade, tem vários problemas, mas hoje eu separei um problema específico para motivar o nosso curso. Eu gosto de motivar fisicamente as coisas. Então, a gente tem que entender por que a gente tem que abandonar a mecânica clássica. Qual que é o problema com isso? Então, o problema da mecânica clássica. Tem que ser bem zen para dar essa aula aqui, porque essa mesa digitalizadora ela está se recusando a responder. É como se tivesse um fator de dilatação temporal que eu tenho que levar em conta. O sampling rate do meu cérebro é maior do que o computador é capaz de processar, mas eu vou resolver isso na próxima aula. Sei lá, vou limpar, trocar de computador, sei lá. A gente vai dar um jeito nisso. Então, qual que é o problema com a mecânica clássica? Tem vários problemas. Vocês já devem ter feito estrutura da matéria 1, e esse curso ele é basicamente responsável por encher a cabeça de vocês de problemas com mecânica clássica. Problemas de um ponto de vista histórico, pelo menos. Né? Então, tem lá o problema da radiação de corpo negro, que basicamente em 1900 as pessoas sabiam explicar tudo que o universo observável podia oferecer. Né? Então, todas as observações que você tinha eram explicadas pela mecânica clássica, pelo eletromagnetismo clássico e pela termodinâmica. Né? Porém, tinham só dois probleminhas. O primeiro probleminha era que você não sabia onde as ondas eletromagnéticas se propagavam. Você achava que elas se propagavam num meio material chamado éter, que é como se fosse um tanque d'água gigantesco universal, e as coisas se propagam nesse tanque d'água, né? As ondas eletromagnéticas são perturbações nesse meio, e as pessoas estavam tentando determinar esse meio, se ele existia ou não. Isso era um probleminha, né? E aí os nossos amigos experimentais Michelson e Morley determinaram que o éter não existe, né? E aí depois um outro carinha famoso chamado Albert Einstein foi lá e explicou, baseado na teoria da relatividade especial. E o segundo problema era muito simples. Se você pegar um pedaço de carvão e deixar ele queimando assim na churrasqueira um tempo, ele fica incandescente. Então ele irradia luz, ele irradia energia, né? Esse é o chamado problema do corpo negro. E aí uma combinação das teorias da época, seja a mecânica clássica e o eletromagnetismo clássico, previam que a quantidade de energia irradiada tinha que ser infinita.
Mas isso é absurdo, né? Porque se você pegar assim com uma pinça um pedaço de carvão, você não morre. Não tem energia infinita vindo na sua cara. Você não derrete. Igual naquele filme do Indiana Jones, que os caras olham para a Arca da Aliança e eles derretem completamente, assim, porque eles olharam para um... Lembro desse efeito ridículo? Isso não acontece quando você pega um pedaço de carvão, né? Então, a energia, a taxa de emissão de energia é finita. E essas teorias elas previam que essa taxa era infinita. Então, tem um problema com as teorias. Certo? E aí o nosso amigo lá, o Max Planck, botou a reputação dele na reta e falou, não, isso é porque a energia do campo eletromagnético vem em pacotes discretos de energia chamado fóton. E aí, na verdade, fóton veio depois, mas era a mesma ideia. E aí isso resolvia matematicamente o problema, era uma solução empírica, apesar de ninguém saber por que aquilo funcionava, né? Era um mandrake, era uma magia negra matemática que ele fez para obter uma resposta finita. E ninguém sabia dizer por quê, e as pessoas achavam aquilo um absurdo, não sei o que, não sei o que lá. E a mecânica quântica é justamente o conjunto de ideias, ou a teoria, ou formalismo, que resolve isso de uma forma compreensível, de uma forma geral, entendeu? Então, a gente vai, ao longo desse semestre, estudar uma série de princípios que eu vou definir aqui, né? E esses princípios eles vão levar, como consequência desses princípios, a solução desses problemas, do problema do corpo negro, por exemplo. Ele vai levar à quantização da energia, né? Então, a gente vai começar... por isso que é confuso um pouco, porque a gente vai começar com princípios matemáticos, postulados, né? Muito gerais e que aparentemente não tem muito sentido físico, assim. E como consequência desses postulados, a gente vai ver que a energia, em certas situações, é quantizada, por exemplo. E isso resolve esse problema da radiação de corpo negro, dentre outros problemas que a gente vai ver, né? Mas então vamos ver, além da radiação de corpo negro, né, vamos ver um problema que assombrava os físicos do século XIX. Então, que nem eu falei, tinham duas grandes teorias na época, né, que é o eletromagnetismo de Maxwell. Maxwell, com dois L's. Né? E a segunda lei de Newton, que determina a mecânica clássica. Né? Então, essas duas teorias, né, eram as melhores teorias que as pessoas tinham naquela época para descrever a natureza. E descrevia quase tudo, tirando esse lance do corpo negro, tirando esse lance da radiação eletromagnética, do meio onde ela se propagava, mas isso é outra história que a gente não vai explorar muito aqui nesse curso de mecânica quântica, né? Mas as pessoas estavam começando a entender o átomo nessa época, né? Aliás, isso é uma coisa que eu acho muito importante a gente atinar, né? Que quando eu era estudante de física, eu sabia tudo sobre átomos, mas eu não sabia como que a gente sabia que os átomos existem. Entendeu? Tipo, eu posso saber tudo sobre os átomos, eu posso saber calcular o espectro de energia deles, eu posso saber a dinâmica, como é que eles funcionam, mas uma dúvida que eu tive é como é que a gente prova a existência de átomos? Então fica esse desafio para vocês pensarem aí. Tem um certo conhecimento, tem umas historinhas de química que eu acho que se perderam ao longo dos anos. A gente tem químicos agora na audiência, então eles podem falar para a gente sobre isso também. Mas ficou um pouco obscuro, assim, né? Que naquela época as pessoas provaram a existência dos átomos, mas elas não tinham como pegar átomos individuais. Hoje em dia você tem como fazer isso. Tem experimentos em que você isola um único átomo, né? Você pode até ficar brincando com ele, levitar ele no vácuo, né? Flutuar lá no espaço. E a gente sabe que átomos existem e tudo mais. Mas naquela época você só tinha tubinhos de ensaio e líquidos e substâncias, você ia misturando as coisas, né? Então teve aquele cara Dalton, né, que ele
mostrava que várias reações químicas que ele estudava eram compatíveis com a ideia de que a matéria era discreta, né? De que tinham certos tijolinhos, que uma reação química era basicamente você combinar substâncias químicas e montar novas coisas a partir desses tijolinhos, e que o número desses tijolinhos era conservado. Então, e que ele tinha, esses tijolinhos tinham massas diferentes, né? Então, juntando várias reações químicas, né, e medindo a massa de quantidades macroscópicas de substâncias, você era levado a essa ideia de que átomos existem, né, de que a matéria é discreta, não é um contínuo, né? Não é como se fosse uma gelatina assim que tem resolução infinita. Ela chega uma hora que você tem realmente tijolos, né? E os caras conseguiam provar isso usando reações químicas, né? Estudando reações químicas específicas. E aí tem várias coisas. Tem uma coisa que eu acho lindíssima, que é um conhecimento perdido também, pouca gente conhece, que você tem como estimar o tamanho de átomos usando coisas que você encontra na sua cozinha, basicamente. Faz sentido, né? Porque a cozinha hoje é muito mais moderna do que o laboratório do século XIX. Então, se você parar para pensar, você deveria ser capaz de estimar ou medir o tamanho de um átomo usando objetos que você encontra em casa. E um dia eu conto para vocês como é que faz isso, mas é possível. Então, já tinha essa noção de átomo, né? E aí o pessoal propôs vários modelos de átomo, né? Então, tinha um modelo que era assim, ó. Tinha um modelo, né? As pessoas também já sabiam de elétrons, porque com o eletromagnetismo as pessoas começaram a estudar fenômenos elétricos, né? Então, você tinha como fazer um arco de eletricidade atravessando um tubo de vácuo, né? Já tinha vácuo na época, o pessoal ia lá com a manivela, sugava o ar fora da câmara de vácuo manualmente mesmo, e conseguia fazer vários fenômenos elétricos, e determinaram também a existência do elétron, né? Que é a unidade mínima de carga elétrica. Aparentemente, você tinha um tijolinho de carga elétrica, e esse tijolinho de carga elétrica ele compunha o átomo e tudo mais. Estava começando a formar uma visão assim da física atômica, né? E aí, uma das teorias era de que o átomo era assim, era uma bola, uma geleia, uma gelatina, né? E os elétrons ficavam aqui dentro, assim, dentro dessa gelatina. Então, esse era o modelo de Thomson, né? Thomson. Acho que é com M. Acho que é assim que escreve. E aí um camarada chamado Rutherford, né, fez um experimento que alguns de vocês também já devem ter estudado, não sei se vocês lembram, usando também essencialmente mecânica clássica. Rutherford. E a ideia do experimento do Rutherford é essa, assim, você basicamente pegava partículas alfa, que era o núcleo do átomo de hidrogênio ou hélio, não me lembro agora, e aí você fazia um feixe dessas partículas, né, no núcleo do átomo de hidrogênio, e mandava elas numa folha bem fina de ouro, assim. E aí você olhava para o espalhamento dessa coisa, né? Então, você tem que imaginar que o núcleo é uma bolinha carregada positivamente, e essa folha fina de ouro é praticamente uma monocamada atômica, né? Estão lá os átomos de ouro dispostos lá, né? Então, basicamente, o que vai acontecer é que se o átomo for uma bolinha muito pequena, que é o núcleo, com um elétron orbitando lá longe, né? Ordens de magnitude de altura, né? Em relação ao tamanho do raio do núcleo, o que vai acontecer é que, de vez em quando, essa bolinha de partícula alfa, ela vai sofrer um espalhamento, né? Pode acontecer dela sofrer um espalhamento e voltar reta, assim, ou voltar num certo ângulo, né? E isso não aconteceria se você tivesse essa geleia, se fosse uma espécie de geleia com os elétrons grudados assim no meio. O espalhamento seria diferente. Então, fazendo essas contas, usando esses modelos atômicos, você tem como discriminar, né, entre um modelo onde você tem um núcleo
e o elétron orbitando em volta a uma certa altura. Opa, essa órbita elíptica aqui. E esse modelo de geleia, né? Então, aqui no modelo do Rutherford, modelo planetário, você tem o elétron orbitando e o próton, né, ou núcleo, aqui no meio. E aí os experimentos favoreceram esse modelo do Rutherford, né? Então, você tinha essa coisa do modelo planetário do átomo, né? Tem até uma história incrível na época que tem um filme muito bom, mas é difícil de achar e só tem em italiano, é um filme muito antigo. Tinha um físico chamado Ettore Majorana, não sei se vocês já ouviram falar, no Majorana. E esse cara era um cara muito especial, porque ele era um gênio, né? Ele era um desses polimatemáticos que dominam várias áreas diferentes. E o Majorana foi estudar com Fermi. E, na época, ainda estava essa discussão de como é que o átomo é, se é uma bolinha com um elétron orbitando em volta, esse modelo planetário, não é, não sei o quê. E o Majorana falava, não, óbvio que não é uma geleia, tipo, olha só, você olha para tudo no universo, o sistema solar, você tem, sabe, ele sabia que não podia ser, por alguma razão. Tem algumas pessoas que vêm à frente do tempo delas, assim. E aí ele dizia que era óbvio que não tinha nada disso, que era um modelo planetário, que era um absurdo eles ficarem achando que não era, não sei o que, blá, blá, blá. Enfim, esse Majorana, ele deu umas contribuições importantes, na verdade, uma grande contribuição, né, para a física, e depois ele sumiu, ninguém sabe o que aconteceu com ele, o cara desapareceu, acham que ele caiu de um navio e morreu, outros acham que os fascistas levaram ele, outros acham que ele simplesmente se escondeu no meio do nada e nunca mais saiu. Mas, enfim, é um mistério, ninguém sabe. Mas então o pessoal determinou isso, que o átomo é muito mais próximo a um modelo planetário do que o modelo de Thomson, né? Então o pessoal determinou que o átomo de Rutherford, né, é o núcleo com um elétron orbitando. Tá? Então os experimentos favoreciam, né, o tamanho do núcleo. Só para dar uma noção para vocês de tamanho, esse Rn eu vou chamar do R núcleo, ele era da ordem, né, o que o experimento mostrava que ele tinha que ser da ordem de 10 a menos 15 ou 14 metros. Tá? Vocês têm noção de quão pequeno é isso? Alguém já parou para pensar no tamanho desse negócio? É muito difícil de 14 ordens de magnitude, é muito difícil de visualizar. Assim. E o raio da órbita do elétron, né, que eu vou chamar de A0 aqui, que é o chamado raio de Bohr, a gente já vai ver esse número. A gente vai ver muito disso nesse curso, mais para o final, na verdade. Né? Ele é da ordem de 10 a menos 10 metros. Também conhecido como 1 angstrom. Angstrom é essa unidade de medida. Né? Na verdade, é meio angstrom, mas tudo bem. Ordem de magnitude, gente. Não importa muito o que importa é esse expoente aqui. Isso aqui é 0,1 nanômetros. Né? A gente pode chamar assim. Então, o pessoal que faz nano, essa é nanotecnologia. Então, olha só para ter uma ideia, né, de escala de magnitude aqui. Daqui para cá, a gente tem 4 ordens de magnitude. 4 ordens de magnitude. Né? Então, o tamanho do núcleo é 10.000 vezes menor do que o raio da órbita do elétron. 10.000 vezes. Agora, vamos visualizar o que isso significa, mais ou menos. Né? Isso significa dizer que se o núcleo tivesse 1 centímetro, se fosse uma bolinha de 1 centímetro, 1 centímetro é esse aqui, esse diâmetro aqui, esse raio, né? Dessa lanterna aqui.
Então, se o núcleo tivesse esse tamanho, né, 1 centímetro, 1 centímetro é 10 a menos 2 metros. 10 a menos 2 metros. Né? Centi é 10 a menos 2, milímetro é 10 a menos 3. Né? 1 milésimo, e aqui é 1 centímetro. Então, significa dizer que eu tenho que multiplicar isso aqui por 10 a 4 para obter o tamanho da órbita do elétron. Então, 10 a menos 4. 10 a 4 vezes 10 a menos 2 metros. Isso aqui vai dar 10 a 2 metros. Não é isso? Não. Aqui é 10 a menos 14, 10 a menos 15. Então, repara que isso aqui pode ser entre 10 a 2 e 10 a 3. Então, é entre 100 metros e 1 quilômetro. Né? Então, sei lá, talvez isso dê uma ordem de magnitude do tamanho dessa coisa aqui. Né? Então, isso daqui vai ser, basicamente, uma bolinha de 1 centímetro que eu seguro na minha mão e o elétron, né, se eu estiver no posto 9, na praia de Ipanema, o elétron está orbitando lá no posto 10, basicamente. Então, aqueles programas de sensacionalismo que dizem que a matéria é espaço vazio, não sei o que, isso essencialmente é verdade. Né? Então, só para dar uma ordem da escala de tamanho, assim, né? Sei lá, se isso aqui for o elétron, o núcleo, o elétron está a 100 metros de distância. Né? Mas tem um problema com esse modelo e com as teorias de mecânica clássica da época. Né? Qual que é o problema? Bom, a gente já viu que a lei de Newton, basicamente, F igual a ma, né? E essas equações de Maxwell aqui, elas preveem que quando você tem uma carga elétrica e essa carga sofre uma aceleração, essa carga ela irradia ondas eletromagnéticas. Então, ela gera energia a partir do movimento dela. Né? Só que essa energia tem que estar vindo de algum lugar, então essa energia tem que vir do movimento da carga. Tá certo? Esse é o princípio do rádio, né? O rádio é isso, a gente liga o rádio numa bateria e aí a gente faz oscilar cargas elétricas lá na antena do rádio e isso gera uma onda eletromagnética. Essa onda eletromagnética ela vai viajar, né, quilômetros de distância, quando ela chegar numa outra antena, ela vai fazer os elétrons dessa outra antena oscilarem e aí você vai obter o seu sinal de rádio. Então, isso é uma consequência da teoria de Maxwell, do eletromagnetismo clássico, né? Que você vai ter uma carga elétrica com aceleração, necessariamente ela emite radiação eletromagnética. Então, isso daqui, a potência irradiada, né? Ou seja, a energia por unidade de tempo, ela tem uma expressão que a gente pode calcular usando eletromagnetismo. Eu não vou calcular aqui porque a gente só vai usar ela uma vez, mas é uma coisa que vocês devem aprender no curso de eletromagnetismo. Quem tiver curiosidade, um dia eu mostro. Não é tão difícil assim de derivar essa fórmula que eu vou botar agora. Né? Isso daqui vai ser 1 sobre 4π ε0. ε0 é aquela permissividade do vácuo, né? Aquela constante de eletromagnetismo que vem na frente da força de Coulomb. Isso aqui é a assinatura do eletromagnetismo. Né? Sempre que aparece um ε0 na frente, a gente sabe que a gente está lidando com fenômenos eletromagnéticos. Né? Aí eu tenho 1 sobre c ao cubo, c é a velocidade da luz. Tem um fator de 2/3 aqui, que é muito interessante também por razões que a gente não vai entrar em detalhes, vezes a carga do elétron ao quadrado, vezes o módulo da aceleração que o elétron é sujeito. Então, tem essa expressão aqui para radiação para quantidade de energia irradiada em função do tempo, né? A potência irradiada.
Okay? Então, uma fórmula absolutamente espetacularmente bonita, né? Deixa eu introduzir umas unidades aqui. Isso é outra coisa que eu espero que vocês aprendam comigo, é que a gente tem a liberdade de... Bom, vocês já sabem disso, mas eu vou tentar ensinar para vocês unidades interessantes. A gente tem a liberdade de escolher nosso sistema de unidades, né? Essa é a nossa primeira liberdade de calibre, né? De gauge, que a gente chama em física, né? Lembra em eletromagnetismo, quando você tem o campo magnético e você tem o potencial vetor, e o campo magnético ele é invariante sobre transformações de calibre do potencial vetor, né? Você pode adicionar uma derivada total ao seu potencial vetor e isso vai produzir o mesmo campo eletromagnético. Vocês lembram disso ou eu estou falando grego aqui? Alguém já ouviu falar disso? Pode falar não, se a resposta for não. Alguém já ouviu falar desse negócio? Eu não conheço, não. Mas estou acompanhando, está fazendo sentido. Não importa muito. Assim, você tem um campo magnético. Igual você tem um campo elétrico, você pode definir um potencial elétrico, né, para esse campo elétrico. Você tem um campo magnético, você pode definir um potencial, só que esse potencial ele tem que ser um vetor, ele não é um escalar. E aí o rotacional desse potencial, ele te dá o campo magnético, né? Só que o rotacional de um gradiente é sempre zero. Então, não importa o que eu faça, se eu pegar esse potencial vetor, né, que a gente chama de A, e somar um gradiente, isso vai dar o mesmo campo magnético. Então, a gente tem uma liberdade de escolha no potencial. Assim como no potencial elétrico, se você somar uma constante, como o campo elétrico é a derivada do potencial elétrico, a derivada de uma constante é zero, você vai obter o mesmo campo elétrico, independente da constante que você soma no potencial. Então, essas são liberdades que você tem. Isso é chamada liberdade de calibre, né? A primeira liberdade de calibre que a gente tem na física é a mudança de unidades. Eu posso escolher medir distâncias em centímetros, em metros, em quilômetros ou em megaparsecs, certo? Não importa. Então, é muito importante essa coisa de dimensão. Então, só para introduzir uns números aqui, rapidinho, que a gente pode querer usar, né? Tem esse número alfa, que eu vou chamar de constante da estrutura fina, mas isso a gente vai ver ao longo do curso de mecânica quântica, vai aparecer mais vezes, né? E isso daqui é uma combinação de números que eu posso fazer, olha, é 1 sobre 4π vezes o epsilon zero. E aqui eu tenho a carga do elétron ao quadrado, né, divididos por H cortado. H cortado é um número, a gente vai ver esse número muito nesse curso, é a constante de Planck, divididos por 2π, vezes C. Essa combinação aqui, ela não tem dimensão, ela é uma combinação adimensional. E ela vale aproximadamente 1 sobre 137. É só um número puro. Não tem nada aqui, não tem metro, não tem coulomb, não tem tempo, não tem segundo, não tem nada. É só um número. Entendeu? E aí a gente pode usar a dimensão, né? Eu posso escolher dimensões onde epsilon zero vale 1 sobre 4π, e aí isso aqui cancela. C vale 1, ou seja, eu vou medir todas as minhas velocidades com uma porcentagem da velocidade da luz. E aí, nessas dimensões, que são chamadas de dimensões naturais, esse alfa ele vira só a carga do elétron ao quadrado. Então, a carga do elétron ao quadrado pode ser 1 sobre 137. E a minha fórmula para potência irradiada, segundo o eletromagnetismo, fica muito enxuta. Fica uma coisa bonita, ó. Vira só 2/3 de E ao quadrado vezes A. Claro que para eu escrever isso, eu estou medindo energia e tempo em dimensões completamente alienígenas para a gente, a princípio. Mas a fórmula fica muito bonita. Fica só isso aqui. Uma coisa simples, né? São chamadas unidades naturais. A gente vai ver mais disso, tá? É porque eu vou usar um pouco agora, porque o que acontece? Eu quero fazer uma conta para vocês e eu não quero ter que ficar escrevendo 1 sobre 4π epsilon zero o tempo todo. Entendeu?
Eu quero me libertar da necessidade de ficar escrevendo 1 sobre 4π epsilon zero. Então, eu vou mudar para esse sistema de unidades naturais. Tá? E aí, no final, a gente sempre tem como reverter as unidades, voltar para unidades CGS, ou unidades do SI. Né? Então, vamos ver qual é o problema com esse modelo atômico que a gente estava estudando ali em cima, e as leis de Newton, né? E o eletromagnetismo clássico. Então, reparem o que eu vou fazer agora. Eu vou combinar F igual a ma com essa lei de eletromagnetismo aqui. Tá? Olha, o que acontece é o seguinte, eu tenho um átomo, esse átomo é uma carga muito pesada, que é o núcleo, né? E uma carga 1000 vezes menos pesada, 1000 vezes mais leve, né? Que é o elétron orbitando em volta desse núcleo. Tá certo? Só que se o elétron está orbitando, né, classicamente falando, ele tem uma aceleração, né, que é a aceleração centrípeta, que aponta para dentro, né, porque ele está orbitando ali, a gente vai assumir que essa trajetória do elétron ela é uma trajetória muito aproximadamente circular. Certo? Então, a gente tem uma aceleração. Então, se para F igual a ma, né, para isso aqui funcionar, para eu ter um estado ligado aqui, para eu ter o meu elétron orbitando, eu tenho que ter uma aceleração. Segundo Maxwell, esse elétron ele tem que emitir ondas eletromagnéticas. Ele vai perder energia por unidade de tempo, né, porque a aceleração dele é não nula. Se ele vai perder energia, ele vai perder altitude na órbita dele. Então, a órbita dele vai começar a diminuir de altitude. E aí, se eu esperar tempo suficiente, o que vai acontecer é que o meu elétron vai cair completamente no núcleo. E não vai ter átomo. Ele vai grudar. Ele vai ficar uma maçaroca lá de elétron e próton. E aquilo dali simplesmente não é um átomo, porque o Rutherford determinou que os átomos têm um tamanho. Então, o que eu quero fazer com vocês agora é calcular, segundo as leis de Newton e segundo as leis de Maxwell, quanto tempo dura um átomo. Tá certo? Qual é a estabilidade do átomo segundo a mecânica clássica? Se der que é 30 bilhões de anos, está tudo bem, porque o universo tem 14,8 bilhões de anos e tudo bem, ainda está na metade ainda. Vai durar o dobro ainda. Então, tranquilo, né? Não tem problema nenhum. Mas a gente vai ver quanto que vai dar. Agora, vamos fazer uma continha simples de cálculo. Okay? Então, eu vou invocar a segunda lei de Newton. Então, F igual a ma. Essa conta vai ser um pouco demorada por causa da mesa, que está com delay, mas espero que não seja insuportável para você. Alguém tem alguma dúvida até agora, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa? Está tudo claro? Não, está tudo bem tranquilo. Legal, que bom. Bem ótimo. Que bom. Se alguém mais tiver dúvida também, pode interceder a qualquer hora. Então, F igual a ma, o que isso vai falar para mim? Né? Primeira coisa eu tenho que escrever a força de Coulomb, né, que é o F. Então, a força de Coulomb vai ser menos E ao quadrado divididos por R ao quadrado. Lembra de eletromagnetismo? Que a força vai com 1 sobre a distância ao quadrado, o raio da órbita, né, ao quadrado. E eu estou usando essas unidades naturais, que eu gastei um tempo aqui falando delas, onde 4πε0 vale 1. Tá? Só para não ter que ficar escrevendo 1 sobre 4πε0 aqui. No final, eu vou voltar para as unidades. Isso daqui, segundo a lei de Newton, segundo a segunda lei de Newton, tem que ser igual a massa vezes a aceleração, que eu vou chamar de aceleração radial, porque eu estou com a hipótese, né? Vou desenhar melhor desenhar aqui, nosso átomo aqui. Né? A hipótese é que o elétron tinha um jeito muito maneiro de fazer isso aqui, que eu espero que funcione. Ah, olha aí. Ficou descentralizado, mas finge que essa bolinha aqui está no meio, tá? Eu vou fazer a hipótese de que o elétron está numa órbita sempre circular, tá? Não importa o que aconteça,
ele vai estar andando em círculos. Isso é uma hipótese de primeira ordem, acho que é razoável, né? E para essa hipótese funcionar, essencialmente a perda de energia do meu elétron, a perda de energia por volta completa, né? Quando ele dá uma volta, a energia que ele perde tem que ser muito, 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 muito menor do que a energia potencial ou a energia total do elétron, né? Se isso for verdade, que é a chamada aproximação adiabática, significa dizer que o elétron está perdendo energia, sim, mas isso acontece tão devagarzinho que, para todos os efeitos práticos, a órbita ela parece sempre circular. Ela nunca vira uma espiral maluca, assim, de repente, que do nada a coisa... Né? Depois a gente pode questionar, eu vou deixar como um exercício para vocês questionarem a validade dessa aproximação, mas ela é bem boa, é bem razoável, né? Então, eu vou falar que o meu elétron ele tem uma aceleração radial, né, que aponta aqui para dentro, né, o meu AR. E essa aceleração radial, quanto que ela vale? Né? Ela também aponta para dentro, né, então vai ser menos... bom, tem a massa vezes a aceleração radial, que é V2, velocidade ao quadrado, sobre R. Tá? Isso é mecânica clássica, gente, física 1. Essa é física 1. Daqui, dessa expressão, eu posso concluir que a aceleração radial né, isso vale E ao quadrado, né, o módulo da aceleração radial é E ao quadrado sobre mr. Né, só passando esse m para cá. mr2, perdão. Se alguém notar algum errinho, me fala também. Okay. Quanto de energia que ele perde? A energia que ele vai perder, que eu vou chamar du dt, né? U é a energia do elétron, ela tem que ser igual a menos a potência irradiada. Por quê? Isso é uma lei de conservação, né? Se eu somar a potência irradiada com a energia que o elétron está perdendo, isso tem que dar zero. Então, já estou escrevendo direto aqui, que a energia que ele perde é menos a potência irradiada. E isso daqui vai ser igual a menos 2/3 de E ao quadrado vezes a aceleração. Agora eu vou usar essa fórmula aqui, né, que é a nossa aceleração vezes a aceleração... Peraí. Esse cara daqui. Né? Aceleração A. Então, quanto que dá isso? Vamos ver. Espera aí que eu acho que eu troquei uma... Ah, claro, claro. Então, tem um typo aqui, gente. Voltou tudo, peraí. É proporcional ao módulo ao quadrado da aceleração. Tá? Consertem aí no caderno de vocês. Esqueci desse quadrado aqui, por isso estava dando conflito. Então, aqui também tem que ter um quadrado. Tá? Então, isso aqui tem que ser 2/3 da carga ao quadrado vezes a aceleração ao quadrado. Né? Só que a aceleração está dada por essa expressão aqui que eu acabei de calcular. Então, isso vai ser E à quarta divididos por m ao quadrado, r à quarta. Né? Eu vou botar o c ao cubo aqui. Bom, nas nossas unidades c vale 1, mas eu vou colocar ele aqui só marotamente já ajustando as unidades para o final das contas. Isso daqui vai ser igual a menos 2/3, só juntando, vezes e elevado a 6, divididos por r à quarta m ao quadrado.
E aqui eu tenho C ao cubo. Ok? Agora eu quero definir um número. Vou definir aqui um R0. É só por convenção, por conveniência de unidades, né? Esse R0 ele vai ser E ao quadrado divididos por mc. Massa vezes a velocidade da luz. E já substituindo o valor, esse número aqui ele é aproximadamente 2,8 vezes 10 a menos 15 metros. Esse é o valor dessa quantidade aqui. Vocês podem buscar depois na internet esse número. Esse número ele é conhecido como o raio clássico do elétron. Por que raio clássico? As pessoas antigamente falavam o elétron deve ser uma bolinha, né, de raio R0. E a teoria sugeria que esse era o tamanho da bolinha, né? É um tamanho muito minúsculo, né, da ordem de magnitude do tamanho do núcleo. Hoje em dia a gente sabe que isso não é o caso. O elétron, até onde a gente sabe, não tem estrutura. E não é uma bolinha. Mas isso aqui a gente vai encarar só como um número, tá? Uma escala de tamanho. Okay? E eu posso escrever essa expressão aqui em termos desse número, porque olha só, aqui aparece E, aqui aparece E, aqui aparece MC, aqui aparece MC também, né? Então, eu posso escrever o seguinte, olha, du dt, isso daqui vai ser igual a menos 2/3 R0 ao cubo divididos por R à quarta, né? Tá aqui o nosso R à quarta, né? Vezes, eu tenho que colocar agora um MC ao cubo aqui para dar conta do R0 que apareceu aqui. Tudo bem, gente? Só que quanto é que vale U? U é a energia total do elétron. E a energia total do elétron, ela vai ser menos E ao quadrado sobre R. Essa é a energia potencial de Coulomb, né? Que dá origem àquela força de Coulomb, mas aqui é o potencial, mais 1/2 de mv ao quadrado. Ok? Só que esse V, eu posso obter ele a partir daqui, olha. Aqui eu tenho V, e aqui eu tenho uma igualdade que depende só de E, R e M. Então, eu posso inverter essa relação aqui e substituir o meu V ao quadrado aqui dentro. Certo? Quando eu fizer isso, eu obtenho que a energia é menos E ao quadrado divididos por 2R em unidades naturais. Okay? Isso também é uma manifestação de um teorema chamado Teorema do Virial, que diz que, em média, num sistema com cujo... Oi? Pode voltar ali rapidinho na parte em que você trocou o R0 por E? Eu não entendi esse MC ao cubo. Eu sei que é só matemática, mas eu tô Não, tudo bem. perdida. Não, tá certo, tá certo. Deixa eu ver. Então, o que eu fiz aqui? Então, aqui tem um E à sexta. Bom, vamos substituir o valor de R0 ao cubo aqui e vamos ver se aparece exatamente o que a gente tinha ali, né? Eu acho o MC ao cubo não devia estar embaixo? Não devia estar dividindo? Não, porque olha só, eu acho que, bom, o que pode ter acontecido é que eu copiei, e talvez eu tenha copiado de 2 semestres diferentes, onde eu tenha mudado a unidade. Então, talvez tenha algum C ao cubo a mais aqui, agora eu estou pensando. Mas olha só, R0 ao cubo vai ser E ao quadrado sobre MC elevado ao cubo, né? Não é isso? E isso daqui vai multiplicar MC ao cubo, que é o que está aqui. Então, esse cara vai ser E elevado a sexta, divididos por M ao cubo, C ao cubo.
vezes mc ao cubo. Aí é isso, realmente, eu acho que eu botei um c a mais ali. Peraí, aqui esse c cancela com esse m cancela com esse, vira 2. Então aqui eu tenho e elevado à sexta, tá aqui. Aqui eu tenho r à quarta, que vai aparecer aqui. Eu tenho um m ao quadrado, que aparece aqui. E não tem c ao cubo, isso aqui. Então esse c aqui eu não sei de onde veio. Não era para ter. De fato, como na nossa expressão, a gente só tinha e ao quadrado vezes a aceleração, né? E a aceleração não tem c ao cubo. Então, por alguma razão, acho que eu mudei de unidades. Eu posso tirar esse cara daqui, ó. Ah, você falou que estava considerando como aí. É porque, assim, eu sei que parece bobeira e parece que eu estou mudando as regras do jogo no meio do caminho, mas é porque depois que a gente se acostuma com unidades naturais, você se sente livre para salpicar 6 e H cortados onde você bem entender, porque eles valem 1 no final das contas. Mas você tem razão. Obrigado por ter chamado atenção nisso. Isso aqui não era para ter um C ao cubo aqui, então. Eu que copiei de 2 semestres diferentes, onde eu mudei as unidades e aí apareceu. Mas está tudo bem. Você entendeu por que tem que ter esse cara aqui quando eu introduzo esse R0 ao cubo agora? Entendi. Legal. Então, a energia vale isso aqui, né? Essa é a energia. E essa energia, de novo, eu também, mesma coisa que a Maria perguntou, eu posso escrever isso aqui em termos de R0, só para simplificar. Então, isso aqui vai ser menos R0 mc ao quadrado, né? R0 vezes mc ao quadrado, né? Vamos ver aqui. Ou é R0 vezes mc? Agora eu estou confuso. Bom, deixa eu escrever o que eu tinha escrito aqui. Isso aqui dividido por 2R. Né? Deixa eu ver. Desculpa, gente, mais uma coisa. Aqui tem um quadrado também. Eu copiei tudo errado. Desculpa. Aqui era para ter um quadrado. Aí vamos ver se isso funciona. Aqui vai ser... Ah, mas isso vai mudar esse cara aqui. MC ao quadrado. Bom, depois a gente vê essas unidades com calma, mas tem algum C a mais, um C a menos aqui que eu me perdi agora. Mas só o que eu queria chamar a atenção para vocês é que agora a gente pode, com essa expressão aqui, a gente pode derivar esse negócio e igualar com a expressão que a gente obteve aqui em cima. Tá? Então, quanto que vai dar isso, né? Essa derivada? Então, du dt isso aqui vai ser igual a R0 mc ao quadrado. Eu vou manter os 6 do jeito que eles estavam. Tá? No final das contas, a gente pode falar que C é igual a 1, então nada disso influencia muito. Mas na hora de restituir as unidades, a gente tem que tomar um certo cuidado e realmente acompanhar com cuidado. Tá? Mas eu tenho certeza que a minha resposta final está correta, apesar de ter talvez confundido um C a mais um C a menos. Então, olha só, vou derivar isso aqui. Né? Aqui é derivado em relação ao tempo, mas a única coisa que depende do tempo aqui é o R. Então, baixo um menos aqui, aqui fica quadrado, e aqui eu tenho que multiplicar por derivada temporal de R, que eu vou chamar de R ponto. Né? Só para deixar claro aqui em cima, R, isso é notação de físico, R ponto é dr dt. Ok? Então,
Isso aqui eu posso igualar agora ao meu menos 2/3 de R0 ao cubo, divididos por R², que é o que a gente obteve ali em cima, né? Essa dependência com 1 sobre R² aqui. Eu vou manter o que está escrito aqui fiel às minhas notas. Vou manter o MC ao cubo. Depois a gente vê se a gente tem que mudar isso ou não. E aí agora, olha só, repara, eu posso trabalhar essa equação aqui, né? Mandar esse R² para cá, dividir por R², então eu vou ficar com uma coisa que é R² vezes a derivada de R. Isso aqui tem que ser igual a menos 4/3, né? Porque parece um 2 aqui, que eu multiplico para esse lado. Eu estou só reorganizando essa equação aqui. Vezes R0 ao quadrado, vezes, parece um C aqui. E isso daqui eu posso escrever desse lado aqui como sendo 1/3 da derivada temporal de R². Estão vendo? Porque aí baixa um 3 aqui, vai ficar R² vezes R ponto. Então, agora meio que trivializou o problema, pelo menos do ponto de vista matemático, né? Porque é uma equação diferencial de primeira ordem, né? E aqui desse lado eu tenho uma constante. Tá? Então, como é que fica isso? Isso vai virar R ao cubo. Vai ser igual a uma constante de movimento, que eu vou chamar de A0. Vou chamar de A0 ao cubo. A0 tem unidades de comprimento. E eu vou falar que ele é ao cubo, né? Mas isso aqui é só o valor inicial dessa quantidade R ao cubo aqui, menos 4 R0² vezes C vezes T. C vezes T tem... Por que eu sei que as unidades estão certas agora, no final das contas? Bom, quando eu fiz essa matéria, eu construí isso aqui para dar certo, mas C vezes T tem dimensão de comprimento, R0² tem dimensão de comprimento ao quadrado, isso tem que dar um comprimento ao cubo. E aqui eu introduzi uma constante inicial, que é o comprimento ao cubo. Certo? Então, repara, vamos interpretar esse resultado agora que a gente chegou. Isso é consequência da combinação direta das equações de Maxwell, né? Daquela coisa de que uma carga eletromagnética em aceleração irradia ondas eletromagnéticas, combinado com a segunda lei de Newton. Então, eu casei as duas coisas. E aí eu concluí que o meu elétron ele vai emitir, né, conforme ele acelera, ele vai emitir, a órbita dele vai diminuindo adiabaticamente, devagarzinho, né, e emitindo ondas eletromagnéticas, ele vai perdendo energia. Então, o que vai acontecer é que se o átomo começa inicialmente com um certo tamanho, que eu chamo de A0, então está aqui o meu núcleo, a órbita do elétron, e ele começa num tempo inicial com esse tamanho A0, conforme o tempo vai passando, eu vou subtraindo de A0. Então, o tamanho do átomo vai diminuindo com o tempo. Estão vendo? E aí, agora, a gente pode calcular o tempo de colisão. O tempo em que vai demorar para o elétron colapsar no núcleo. Vou chamar de tempo de colisão. Que é o tempo que ele precisa para perder toda a energia dele, né, e bater no núcleo. Isso aqui simplesmente significa dizer que eu tenho que pegar o R, que é o tamanho do átomo, e igualar a 0. É quando o R for igual a 0. Né? Quando o raio da órbita for 0, ele colapsou. E aí eu posso resolver para o tempo. Resolvendo isso aqui para o tempo, eu tenho que esse tempo acontece em A0 ao cubo, divididos por 4R0 ao quadrado, vezes C. Então, tem uma fórmula para esse tempo que a gente acabou de encontrar. Né?
E essa fórmula eu posso substituir números, olha, porque eu sei o tamanho original do átomo, né? É aproximadamente 1 angstrom. Esse R0 é uma constante, que vale aproximadamente 10 a menos 15 metros. E a velocidade da luz é 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Então, isso aqui é um número, ó. A gente fica logo animado, isso é um número. Tipo, é um número que eu posso... Eu adoro quando é um número, no final das contas. Você pode comparar ele com coisas que a gente pode entender, né? Então, isso aqui vai dar... Bom, vamos botar, então. O A0, ele vale 0,5 angstrom. Isso. 0,5 angstrom. 5,3 vezes... Vou usar um número ligeiramente melhor. Não vai me dar muito. Vezes 10 a menos 11 metros. Esse é o A0. Tudo isso elevado ao cubo. Ok? Aqui eu vou ter embaixo um fator 4 que multiplica o raio clássico da elétron, né, que é aquele R0 ao quadrado. Isso vale, a gente falou ali em cima, 2,8 vezes 10 a menos 15 metros. Depois eu quero que vocês, em casa, com calma, confiram essas contas e o valor desse 10 a menos 15, tudo isso. Então, vou deixar como um exercício para vocês. Vezes a velocidade da luz, que é 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Gente, eu queria chamar só a atenção aqui. Aqui todo mundo nessa turma já é gente grande, já passaram por uma parcela considerável de matérias. Então, eu não vou tolerar, sob hipótese alguma, quantidades que tenham dimensões, quando você for fazer uma conta, onde você não especifica as dimensões, tá? Então, por exemplo, se vocês não escreverem isso aqui, por exemplo, isso aqui é estritamente errado, tá? Ou se você... Bom, eu cometi aquele mesmo erro ali embaixo, né? Então, eu estou estritamente não me tolerando, mas tinha que ter 1 metro aqui também. Então, essencialmente, vocês têm que botar as unidades, porque, olha só, aqui tem metro ao cubo, aqui tem metro ao quadrado vezes metro, dá metro ao cubo embaixo, metro ao cubo em cima com metro ao cubo embaixo mata, e 1 sobre segundo embaixo vira segundo em cima. Então, essa dimensão do tempo aqui está em segundos agora para a gente, né? Então, é muito importante isso. Então, fazendo essa continha daqui, você descobre que isso aqui vale 10 a menos 11 segundos. Ok? Então, tá aí a previsão da mecânica clássica com eletromagnetismo, né? Então, se eu assumir mecânica clássica e assumir as leis do eletromagnetismo, um átomo ele dura 10 a menos 11 segundos, né? Só para ter uma comparação de escala de tempo, o nosso tempo de resposta humano, né, você está no trânsito, o sinal fecha, você pisa no freio, isso é da ordem de algumas dezenas de microsegundos. Microsegundo é 10 a menos 6. Então, isso aqui é tipo 5 ordens de magnitude. Antes de você piscar, o universo já acabou. Essencialmente, a ideia é essa. Entendeu? Então, qual é a conclusão lógica? É que tem alguma coisa de errado nas nossas teorias, né? Não dá para ser. A gente determinou experimentalmente que o átomo tem um certo tamanho e uma certa estrutura, essa estrutura de modelo planetário. A gente tem leis de Newton que funcionam maravilhosamente bem. A gente está na Revolução Industrial, tem tipo fábricas inteiras queimando carvão adoidado baseado em F igual a MA. E a gente tem eletromagnetismo, está começando a ter eletricidade, a gente está começando a abandonar a vela, está tudo, civilização bombando. Mas essas duas teorias levam a um absurdo lógico de que o universo não pode existir, porque não podem ter átomos, segundo essas teorias, né? Então, isso é uma evidência óbvia de que tem alguma coisa errada, a gente precisa de uma teoria nova. A gente tem que abandonar essas ideias, né? E a mecânica quântica ela nasceu por isso, dentre outras coisas. Ela nasceu para consertar esse problema, né? Tinha um cara que trabalhava no laboratório do Rutherford na época. Isso é 1900 e pouco, 1905, 1910, por aí.
esse cara se chamava Niels Bohr. Niels Bohr. Ele era um dinamarquês. E o Bohr era um cara, ele era muito novo na época, não sei quantos anos ele tinha, mas menos de 30, eu acho. Ele era pós-doc no laboratório do Rutherford. Mas ele era muito antenado em física, sabia física pra caramba. E o Planck, em 1900, tinha resolvido a questão da radiação de corpo negro, assumindo que o campo eletromagnético tem pacotes de energia discretos, né? H-nil, H cortado ômega, era a energia mínima de uma onda eletromagnética proporcional à frequência daquela onda, e ela vem em números inteiros de uma constante H cortado vezes o ômega. Então ele quantizou, né? O Planck, em 1900, ele quantizou a energia para resolver esse problema da radiação de corpo negro. E o Bohr sabia disso, ele já tinha lido esse paper, ele conhecia essa pesquisa do Planck. E aí ele se deparou com esse experimento do Rutherford, e o átomo não é estável, é um absurdo parecido, né? Você não tem como ter átomos, que absurdo. E aí ele falou, vou usar mesmo Mandrake, a mesma solução magia negra, eu vou tentar aplicar para o átomo. Então eu vou falar que as órbitas do átomo são quantizadas. Então, você tem um núcleo. Olha a ideia do cara. Tem um núcleo. E aí a ideia dele agora consiste em falar que a órbita do elétron não pode ser qualquer... Vou fazer aquele truque. Não pode ser qualquer órbita. Nossa, tá realmente... Não estou conseguindo nem usar a ferramenta do... Vamos ver se vai... Essa não é a órbita, gente. Desculpa. Enfim, tá com um delay agora, mas era para ser um círculo, tá? Então você só pode ter, tipo, finge que o círculo está completo aqui. Não pode ser qualquer órbita. Tem algumas órbitas permitidas. Né? São órbitas quantizadas, certo? E para fazer isso, ele teve que colocar uma hipótese, né? E a hipótese dele... Deixa eu tirar isso aqui. A hipótese dele é de que o momento angular é quantizado. Certo? Então, vou chamar de momento angular L. Esse L é diferente daquele L que eu usei lá em cima, né? Só que o módulo do momento angular, que na verdade é massa vezes o raio da órbita vezes a velocidade. Isso daqui vale N vezes H cortado. Então, ele é proporcional a essa quantidade H cortado que tem dimensões de momento angular, como a gente vai ver. E a constante de proporcionalidade N é um número inteiro, maior do que zero. Pode valer 1, pode valer 2, 3 e por aí vai. Então, essa é a hipótese quântica que ele fez na época. E isso é um modelo, né? Ele introduziu esse modelo, que é o chamado modelo de Bohr. Né? Bom, com esse modelo de Bohr, vocês conseguem fazer... Né? A gente já viu ali em cima que a energia do átomo, né? Ela é menos E ao quadrado sobre 2R. Certo? Usando a segunda lei de Newton, né? Tirando a expressão para velocidade, a gente consegue que a velocidade ao quadrado vale E ao quadrado sobre M vezes R. A gente fez isso ali em cima. Indiretamente, pelo menos, né? Então, a gente consegue expressões para R, por exemplo, substituindo esse cara aqui dentro. Então, eu consigo expressões para o raio da minha órbita, usando essa regra quântica aqui. Depois, fazendo isso
Aqui, substituindo esse raio de volta nessa expressão da energia, eu consigo uma coisa desse tipo aqui, olha. A energia ela vai valer menos m vezes a carga do elétron à quarta, divididos por 2 n ao quadrado, né? Tem que aparecer um quadrado, porque eu tenho que levar isso aqui ao quadrado para igualar a velocidade ao quadrado aqui, que é o que eu tenho, vezes h cortado ao quadrado. Né? Então, por que eu estou chamando a atenção desse negócio? Porque a energia agora ela vai ser quantizada, ela depende desse número quântico n. Né? Então, se n for igual a 1, que é o estado, digamos, o estado de menor energia possível que o elétron pode ter num átomo, eu tenho um valor. Né? Se n for igual a 2, esse valor é ligeiramente menor e por aí vai. Okay? Então, usando essa regra, né, essa hipótese quântica, o cara fez um modelo, Bohr. Isso não é ainda uma teoria, isso é uma hipótese, é um modelo, um postulado. Ele botou isso aqui, ele forçou. Ad hoc, né? Ad hoc é sem justificativa. Ele foi lá e pum! Essa é a regra quântica. E aí, com isso, ele conseguiu prever a emissão eletromagnética, o espectro de emissão eletromagnética de átomos, certo? E isso dá evidência experimental de que essa regra quântica é verdadeira. Né? E aí a mecânica quântica nasceu daí, dessa necessidade de explicar esses fenômenos. Né? Basicamente, o que vai acontecer ao longo desse semestre? Então, o que vai acontecer é o seguinte, a gente vai ter que abandonar as leis de Newton, a gente vai abandonar F igual a ma. Então, essa noção de trajetória que a gente está acostumado a lidar em mecânica clássica não é mais verdade em mecânica quântica. A gente vai ver isso. A gente vai ver o que é um estado inicial em mecânica quântica. Né? Eu falei para vocês que um estado inicial em mecânica clássica ele é um ponto no R6. Ele vive 3 coordenadas espaciais e 3 velocidades. Isso especifica o estado inicial do sistema. Né? A gente vai ver que, em mecânica quântica, um estado inicial é uma coisa diferente. A gente vai passar uma boa parte do semestre definindo isso. A gente vai ver o que é a lei dinâmica da mecânica quântica, que é a chamada equação de Schrödinger. É o equivalente do F igual a ma para a mecânica quântica. Né? E a gente vai ver que tem diferenças fundamentais dessa teoria nova para a mecânica clássica. Então, uma diferença gritante, muito importante, é que em mecânica quântica você não consegue prever resultados de observações com 100% de certeza. Ou melhor, mais precisamente falando, em mecânica clássica, tudo que você mede, né, você consegue prever o resultado daquela medida com 100% de certeza. Em mecânica quântica, isso deixa de ser verdade em generalidade. Em alguns casos, e a gente vai ver quando, a gente consegue prever o resultado de uma determinada observação com 100% de certeza. Mas, em geral, o melhor que dá para fazer é prever a probabilidade de um resultado. Então, a gente vai abandonar a noção de determinismo. O universo não vai ser mais pré-determinado pelas condições iniciais dele. A gente só pode falar a priori, né? De uma maneira geral, a gente só pode falar de probabilidade de resultados de experimentos. E toda vez que a gente fizer uma medida em mecânica quântica, a gente vai ver, a gente necessariamente, em geral, né? Isso é tudo em geral, claro que existem exceções a essa regra, mas em geral, você vai mudar o estado do sistema que você está observando. Então, é uma coisa muito... A medição em mecânica quântica é uma coisa muito mais agressiva do que a medição em mecânica clássica. Jogar futevôlei quântico seria uma coisa muito diferente do que jogar futevôlei clássico, porque quando você olha para a bola para fazer uma medição de onde ela está, isso pode alterar significativamente o estado da bola. A gente vai ver tudo isso. Né? E aí a gente vai ver como que essas modificações drásticas da nossa visão do universo levam
Por exemplo, a quantização da energia em determinados casos, a quantização do momento angular e a toda essa questão da teoria dos átomos e tudo mais, né? Então, a gente vai começar desses princípios genéricos e básicos e tudo mais, e a gente vai ver como que essas coisas estão relacionadas. No final das contas, a quantização da energia e tudo mais, que é o que a aula de hoje tratou, basicamente, né? Na aula que vem, eu vou usar o experimento da dupla fenda, que é um experimento famoso também, para motivar, começar a introduzir essa noção de estado em mecânica quântica, né? Então, é isso, pessoal. Eu vou parar de gravar aqui, que aí vocês podem tirar a dúvida que vocês quiserem agora.